Olá pessoal, professor Jorge Tassi, Direito Penal 2, vamos falar de SURSI, suspensão condicional da pena. Então eu estou conversando com vocês da suspensão condicional da pena, não da suspensão condicional do processo. A suspensão condicional do processo não é aqui, é outra matéria, matéria de processo a gente vai ver essa questão, porque o processo não vai tramitar. Aqui não. Aqui, essa pessoa foi condenada por uma pena transitada em julgado a um crime. Então, ela condenada efetivamente não vai cumprir pena sob determinadas condições que serão impostas pelo juiz da pena, o juiz que condena. A pessoa que se enquadra nos requisitos do artigo 77, com uma boa conduta social, uma boa conduta moral, não demonstra uma periculosidade, foi condenada a uma pena de até 2 anos, máximo teto de 2 anos, ela faz jus a essa relação. O juiz vai motivar os atos no artigo 697 do CPC e também no 57 da LEP, ele vai motivar exatamente a concessão do SURSI ou vai motivar a não concessão do SURSI. Então, baseado numa decisão motivada, é concedida ou não é concedida. Se ela se enquadrar nos aspectos da lei, é direito, ele simplesmente vai fazer esse enquadramento e vai conceder. Essa pessoa vai ter condições para o não cumprimento da pena. Vamos entender, o juiz vai colocar um prazo, e esse prazo é determinado como período de prova, ou seja, ele vai colocar um período de prova para que essa pessoa não pratique crimes, não pratique transgressões às condições que ele vai estipular. E se a pessoa, ao final desse tempo, desse período de prova, que vai ser entre 2 e 4 anos, ela cumprindo todas as condições, não praticando nenhum crime doloso, ela não vai cumprir a pena de reclusão. Tudo bem? Ela não vai cumprir a pena de reclusão. Todos os outros efeitos da pena, por exemplo, lançar o nome no rol dos culpados, vai estar decidido dessa forma, mas o cumprimento da pena não será realizado. Essa pessoa vai permanecer condicionalmente no período de prova, mas ela não está cumprindo pena. Então o juiz vai determinar um prazo entre 2 e 4 anos para que essa pessoa fique no período de prova. E no período de prova, estando, essa pessoa não está cumprindo pena. Ou seja, se por um acaso dentro desse tempo de 2 a 4 anos ela for encontrada surpreendida praticando alguma transgressão ou algum crime grave, o que vai acontecer? Ela vai automaticamente ser recolhida ao cárcere na pena que ela já tem determinada. Ou seja, ela vai passar a cumprir a pena que já foi sentenciada. Tudo bem? Integralmente. Ah, professor, mas ela ficou 1 ano ali sobre situações condicionais, sobre as condicionantes do SURSI. E aí, esse 1 ano vai acontecer o que com ela? Nada, efetivamente, porque a pena está suspensa. Não é, o período de prova não é cumprimento de pena. E aí ele vai ser obrigado a cumprir integralmente esses períodos de 2 anos. Tudo bem? 2 circunstâncias específicas nós temos o SURSI por idade, o SURSI baseado na faixa etária da pessoa. Então aí eu tenho o SURSI etário, que vai acontecer na circunstância de a pessoa ter 70 anos no momento da condenação, ou então da prolatação do acórdão final do processo. Nesse sentido, essa pessoa foi condenada e está com 70 anos. O que vai acontecer? Ah, professor, se ela for condenada até 2 anos, obviamente o SURSI vai ser aplicado. Vai, mas para a pessoa de 70 anos existe uma outra condição ainda mais ampla. A pessoa poderá receber o SURSI etário. O SURSI etário está aplicado para uma pena entre 2 anos até o teto de 4 anos. Ela não pode ser maior do que 4 anos. Então, em até 4 anos de pena, essa pessoa pode ser condenada de 2 a 4 anos e receberá o SURSI etário, se ela se enquadrar nas mesmíssimas circunstâncias do SURSI geral, do SURSI comum. Nesse sentido, o período de prova ele é maior, ele é de 4 até 6 anos. Essa pessoa vai ter que ficar de 4 a 6 anos no período de prova para que efetivamente não necessite cumprir a pena.
Ao final desse período, automaticamente não precisa mais cumprir a pena. O juiz vai dar como cumprida todo tipo de punição aplicada porque ela ficou no livramento condicional, ficou no sursi e nesse sentido ela não precisa mais cumprir a pena, tá bom? E existe o sursi humanitário, que é aquele que é aplicado para uma pessoa que está com uma enfermidade grave, está com uma doença grave, provavelmente terminal, sob as mesmíssimas circunstâncias, tá? O período de prova também é de 4 a 6 anos. Essa pessoa pode ser deslocada para essa condição, a situação condicional de suspensão da pena e automaticamente não cumprir a pena e cumprindo todas as condições, fazendo o seu tratamento em paralelo, essa pessoa automaticamente no período de 4 a 6 anos não precisará cumprir a pena. Tudo bem? Existe um outro tipo de sursi que é importante eu retratar para vocês, mas que ele é muito raro. Eu vou discutir isso com vocês presencialmente depois, que é chamado de sursi simultâneo, tá? A gente vai conversar sobre isso também depois, tá bom? Mas é o suficiente para a gente trabalhar por aqui. Valeu, gente. Obrigado. Vamos continuar estudando sem parar. Vamos mostrar que nós somos mais fortes que esse Covid vírus aí. Falou? Tchau pra vocês. Valeu, gente.